Bom dia, boa tarde, boa noite. Alunos do 8º ano. Ainda bem. Na aula de hoje, a gente vai revisar um pouco do que a gente viu, certo? Para quem não sabe, a gente está estudando métodos contraceptivos. O que são isso? Formas de se impedir a acepção, a contracepção, ou seja, a gravidez, certo? Existem métodos naturais, como eu expliquei há 3 semanas atrás, que não usam nada. Quais são os tipos de métodos naturais? Coito interrompido, que é o homem não ejacular dentro do canal vaginal. Tabelinha menstrual, que é a mulher não ter relações durante o 11º até o 14º dia após o primeiro dia de menstruação, que seria o período de fertilidade, então ela não tem relações sexuais nesses dias, caso ela não queira engravidar. Se quiser engravidar, você tem que intensificar o período aí de coito nesses tempos, certo? Os métodos de barreira, como camisinha masculina e feminina, que a gente vai estudar mais profundamente hoje, certo? Os hormonais, que a gente viu na aula passada. Quem lembra aí de 3 métodos hormonais que a gente estudou? Vanessa. Aquele, o outro, dois. Lembra, Vanessa? Qual é o método hormonal que a gente estudou? Hormonal. Pílula, injeção. Não fui falar remédios. Tudo isso são métodos hormonais que consistem em injetar no corpo da mulher ou os 2 hormônios femininos, progesterona e estrógeno, ou apenas um deles, certo? Vimos a famosa pílula do dia seguinte, né? Que tem que ser usada após 72 horas após o ato sexual. Se eu tomar antes, o que acontece? Enquanto mais próximo da relação, tipo assim, se você teve a relação e tomou a pílula por 5 dias, 5 horas depois, a eficácia vai ser muito baixa. O horário ideal para se tomar a pílula do dia seguinte é 72 horas depois, certo? Existem 2 tipos de pílula do dia seguinte. A de uma pílula só, que você tomou e pronto, e a de 2 pílulas, que você toma a primeira 72 horas e a segunda 12 horas a primeira. Se eu tomar, fica com... Não existe método contraceptivo masculino. A gente já discutiu isso, né? Eu sei, mas tipo, ou fica com, tá ligado? Esse também... Já tomou foi? Não. E como é que tu sabe? O seu contou. Eu o seu contou. Tá sonhando demais você, viu? O seu contou. Para de sonhar e começa a viver a realidade. Olha, o seu contou aqui, que o homem fica com o valor do pai. Não tem não. O seu contou. Ah, tá. Mas lá tem experiência própria, tá ligado? E tá tudo bem, né? Isso não quer dizer nada. Não é, então. Tá vendo aí? Ó, Vocês aprofundaram. tem a contracepção injetável também, né? Certo? Lembrando que nenhuma vacina, nem nenhuma injeção passa HIV, certo? Só para deixar bem claro aí, caso alguém tenha essa dúvida. Ó, para a gente terminar esse assunto, só falta um tópico, que são os métodos de barreira, certo? Anotem aí, métodos. Giovana, tu conseguia ver o quadro? Onde você assistiu? Fico triste com isso, eu vou chorar em casa. Não é pela Setembro amarelo já passou, gente. Peraí, eu tô escrevendo. Que valor! Porque eu não gosto de ar-condicionado, eu já falei aqui várias vezes. Mas a gente tem solução dentro dessa
Se tiver muito quente, eu ligo. Ei, professor, tá? Professor, liga aí. Não é calor não, miséria. Além que não poder ir pro site. Na moral, se eu ligar o ar-condicionado, eu fico calado por 0,1. Isso é impossível, Pedro. Nem você acredita nisso. Por quê? Opa, tudo uma tosse. E tá tudo bem, né? O professor disse, Eva, eu queria que tivesse professor de religião, porque se ele encontrasse com algum professor de psicólogo, ia ser uma Eu sou cristão, né? Tu sabe. não é nada. Eu tô falando na moral. Que raridade. Na realidade, não. Isso é uma fake news total, né? Não, pô. Não, todo professor de ciências não Eu não conheço um. Eu não conheço um. E olha que eu conheço muito professor de Não, o ciência. professor Samuel, não, mas não é só por isso. Ele não. Deus existe. Tu já escutou isso aí, professor? A Cássio e aquele. O primeiro. Mas enfim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode, claro que pode. Todo mundo é livre, né? Não estou falando com o professor Celso Faro. Vou tirar isso, viu, Vanessa? Deixava não, puxa a ver. Vocês sabem Eu vou lembrar o dia. Você tem que saber. Agora vai ter que praticar amanhã. Se ele saiu em junho e Foi em 2019. ele trocou de carro com um violão, eu já. Meu primeiro teste de ciências foi com ele é muito legal. E ele contando uma história dela nada a ver. Ele não precisa fazer Aí ele trocou um violão, eu sabe que é até aula de música. Ele é tudo Ô, Deus, não lembra dele. Foi mais marcante desse professor. Não lembra dele. Agora o cara entrou com o violão, mas ele começou a tocar o que eu. Esse cara não sabe. Ele era tão legal. Meu primeiro teste foi eu tinha criado lá um pouco, né? Mas também ele chegou com uma prova, tá ligado? Eu tirei 6,5 e ele arredondou para 8. Ele ajudava todo mundo na prova. Não era, ele era um. Ele não era. Era um branquinho. Um meio pouquinho. Eu não tô nem aí. Com ciúme! Tá tudo bem também. O certo que eu falo muito. Vou dar 5 minutos para vocês copiarem, certo? É barreira? Eu vou
Lacrou. As provas para entregar dia 5, por favor. Botem aí na agenda de vocês. Entregar a prova. Vai ter a prova. Dia 5. Pode falar, viu? Isso aqui? Um diafragma. Vou explicar quando chegar. Tá parecendo um Bob Esponja. Deixa eu botar no meu celular para vocês verem. Pokémon tava com duas, aí você. Se você quiser. Isso parece. Ei, eu falei aleatório, tio. Eu pensava que era esse nome mesmo. Isso é um diafragma, Ei, eu falei aleatório. é porque tem um monte de, tá ligado? É, vai não passa com muita credibilidade, porque todo mundo Você viu? E aí, já terminaram de copiar? não. Eu vou meu braço tá no vento. Ó, Vou começar. ele copiou, ele não tá igualzinho. Igualzinho da Brasil, vai embora. Vai ficar nada. Agora aqui é made in Estados Unidos. Forçou demais, viu, Pedro? Não sei o que, professor. Ele está achando que é só 7 horas da manhã, está todo mundo aqui. Não pode fazer. Mais rápido, viu? Ele, olha, você tem. Bora. Ó, assim. Levando em consideração. Você viu o diafragma, Olivia? Vocês querem dia, pega. Mas você viu? Tá fazendo onde é que é? Na moral, vocês pensaram, parece né? Isso eu tô desenhando esse telefone. Aquilo parece um. Por quê? Tá ligado? Graças a Deus, não. Aqui. Eu não entendo, porque não é Ó, já passaram os 5 minutos para vocês copiarem, viu? apaga. Ei, professor! Ei, ontem eu tava passando com meus amigos. Eu tava passando, né, boy? Eu e meus 4 amigos. Aí eu passei por uma coisa, tava uma coisa. Aí beleza. Aí começou aí o Júlio. Aí agora esses 4, mano, foi Aí nada. nossa, sabe que eu ia morrer. Ó, a gente estudou os métodos hormonais, certo? Que a partir do hormônio injetado no corpo da mulher, eu posso impedir a ovulação, impedir a formação do zigoto
certo? Ou impedir que o zigoto e o espermatozoide se encontrem. Eu tenho todas essas possibilidades no método hormonal. No método de barreira, eu vou impedir que o espermatozoide encontre com o óvulo, certo? Ó, primeiramente, a gente tem a famosa camisinha. A camisinha é o método mais seguro, mais eficaz, certo? Anote aí. Embaixo aqui vocês vão botar observação. Ou só OBS. Dois íntimos. A camisinha é o método mais seguro. A camisinha é o método mais seguro, vírgula. Pois protege duplamente contra gravidez e infecções. Ah, pô, eu pensava que via fraga, você estava falando. Eu lembrei o que é agora. Duplamente contra gravidez e infecções. Otávio vai ler pra gente o que eu acabei de ditar. Lê aí, Otávio. A camisinha é o método mais seguro, pois protege duplamente contra gravidez e Infecções. Certo? Todo mundo copiou isso? Não, não é infecção. Eu também não copio contra a camisinha. É uma infecção viral. Não. Acho em tratamento. Ó, por que a camisinha? Porque a camisinha ela protege duplamente. Porque ela vai envolver um material geralmente de látex, no caso a camisinha aqui masculina, o pênis masculino. Certo? E aí quem é alérgico a látex tem que comprar uma camisinha específica feita de outro material. Geralmente é bem mais caro, são R$50 aí. Não, peraí, repete tudo que você falou. Quem for alérgico a látex Ah, tem que comprar uma camisinha para quem é alérgico a látex, feita de outro material, de plástico, etc. funciona do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito, só que o látex ele é mais barato. E por isso que geralmente a maioria das camisinhas é feita de látex, certo? A gente, graças a Deus, tem um sistema de saúde muito eficiente. Qualquer pessoa que estiver precisando de camisinha pode ir na UBS. O que é que significa UBS? Unidade Básica de Saúde, conhecida como postinho ou posto de saúde. Certo? Ir lá e pedir camisinha, tanto masculina quanto feminina. Certo? Na comida aqui tem um negócio assim. Tomaram por aqui, Petra? Hã? Tomaram por aqui? Não, mas já foi aqui pra No posto. Certo? Envolvendo o pênis masculino, eu vou impedir o contato pele com pele. Certo? Eu vou ter uma camada de plástico impedindo esse contato. É um método que diminui a sensibilidade peniana em 3%. Certo? Uma quantidade muito baixa para a vantagem que tem, porque eu estou protegendo ao mesmo tempo contra infecções, certo? E contra a gravidez. Claro que tem riscos. Quais os riscos da camisinha masculina? Primeiro, pode estourar, certo? Pode. Não, isso aí não. A mulher pegou uma flutuação do bagulho lá. Aí os caras estourou. Mas pode estourar porque geralmente as pessoas não sabem colocar direito. E às vezes fica uma bolha de ar em cima, certo? E aí quando ejacula, ele enche a
naquele espaço e a camisinha pode estourar, pode acontecer. Certo? Também acontece às vezes de algumas pessoas furarem de propósito a camisinha. Certo? Acho que vocês já viram isso em novela. Já viram? A pessoa vai lá, pega um grampo e fura a camisinha. Certo? Ou com agulha, etc. E aí você vai ter. Quem pode pegar alguma infecção aí se eu furar a camisinha? Era isso que eu perguntei a mulher. Só a mulher. Porque eu vou estar passando o espermatozoide do homem para a mulher, mas eu não vou ter o contato da mulher com o homem. Certo? O contato pele a pele. E aí, nesse caso, se furarem a camisinha, só quem pode pegar a doença é a mulher. Teve um caso em Dubai, não sei se vocês viram, se você botar no Google, vocês vão ver. Uma empregada de um hotel bem famoso em Dubai, ela esperou um cara bem rico ter relação de camisinha, aí ele pegou a camisinha e jogou no lixo, certo? Ela foi na camisinha, colocou o sangue e botou dentro dela e ficou milionária, né? Aí o cara foi na justiça, sendo que ela ganhou por direito. Porque o homem, por lei, ele tem que preservar todo o seu sêmen. Eu sou responsável por todo o meu sêmen. Todo homem é responsável pelo sêmen que tá. Entendeu? Então, se se ela fez isso legalmente, lá em Dubai, no caso, né, ela ganhou a causa. Meu Deus, E se o homem quiser doar o sêmen para inseminação artificial? Aí você assina um termo e você se torna irresponsável por aquilo. Quem torna responsável é a clínica. Ganha R$40 e um lanche. A gente tem a partir de 21 anos. foi ele, Alex, que é isso aí. E meio que você é selecionado. Você responde vários questionários e aí O que você vai fazer com esse dinheiro? É porque assim, toda clínica que possui um banco de esperma, ela procura ter uma variabilidade nos fenótipos, nas características masculinas. Então, por exemplo, a clínica já teve muito doador loiro, então ela vai procurar um doador moreno, e vice-versa. Sabe? A camisinha feminina, ela é como se fosse um tubo, certo? Sendo que um lado é fechado e outro lado é aberto. A camisinha feminina é como se fosse um tubo. Um lado é fechado e o outro lado é aberto. Certo? Você vai fechar, as duas partes são duras, certo? Aí você fecha a parte fechada e coloca e introduz dentro do canal vaginal. Certo? Aí vocês podem se perguntar, eu posso usar as duas ao mesmo tempo? Não, porque látex com látex possibilita o rompimento. Látex é um tipo de plástico. Certo? Se você tem látex com látex, eles tendem a se romper e se rasgar. Por isso que também não se usa mais do que uma camisinha. Você não pode botar uma camisinha por cima da outra, porque você vai ter látex com látex. Exatamente. E aí é melhor usar um. Certo? E que tem 40? 40 o quê? 40 Não tem como usar mais de camisinha, não, né? Acho que é só que Fica necrosado. Mas eles são mais Aí seria. Eu já tive uma vez só. Não, o cara pega. Então, Fica necrosado. mesmo que a mulher faça um método hormonal, certo? É indicado que ela também faça um método de barreira. Por quê? Porque o método hormonal não impede doença. E aí você vai ter a eficácia do método hormonal mais o método de barreira, e aí diminui bastante seus riscos de engravidar. Não que engravidar seja algo ruim. A primeira vez, no ar. Pode sair. Pode ser assim. Tem uma pele que é grande.
O diafragma. Como é que funciona o diafragma? Todo mundo viu a foto, não foi? Ó, não viu não? O diafragma ele é assim, é como se fosse um cofre, meio circular, certo? E a mulher vai usar, ela prende o diafragma, tipo, ela faz assim e coloca dentro da vagina. E ele vai ficar assim, como uma barreira, para impedir que o espermatozoide entre dentro do útero, certo? Ele pode ser reutilizável várias vezes, mas ele pode também apresentar riscos de infecção, certo? Caso você não faça a higiene dele. Ele tem que ter uma camisinha abdominal. Interna seria bem interna. Mas se for ele... Só que ele é reutilizável, Não é um é material descartável. maduro. Não é descartável. É reutilizável. Tem que lavar. Você pode usar por 4 anos. Aí tem que levar. É. O quê? Sim. O diafragma. A mulher introduz dentro da vagina, só que ele não produz contra infecções. Né? Só contra a gravidez. O que é espermicida? Espermicida, como você está dizendo, sida vem de quê? Você lembra o quê? Inseticida. Inseticida. Esse nome sida vem de realmente de matar, certo? Vem da origem grega que significa de fato matar, destruir, etc. Então, tipo, inseticida, que mata inseto. Herbicida, mata planta. Moluscicida, mata molusco, como caramujo. Suicida, Mata a si mesmo. que mata a si mesmo, certo? Que mata o outro. Homicídio. Levanta a máscara. Ato de matar. Que é um sufixo aí da língua portuguesa. Certo? E aí os espermicidas matam os espermatozoides. Certo? Eu posso aplicar gel, creme, espuma e supositórios, todos de uso feminino. Certo? E o DIU? Não. Eu não sei se eu deixei claro na aula passada. Eu não entendi. Eu não sei se eu deixei claro, posso repetir. Porque não existe, isso é uma discussão muito importante que é feita no mundo todo, porque não existem métodos anticoncepcionais masculinos. Se a mulher tem uma possibilidade bem pequena de engravidar e o homem pode engravidar, a chance, né? Verdade, em um ano a mulher engravidou Uma vez. e o homem milhares. Exatamente. Pode fecundar, né? Ele vai poder engravidar. Machismo. Tipo, um homem. Não, um homem pode fecundar Ele dá o primeiro várias vezes, 1 milhão de vezes. Então, teve um ano. E a mulher não tem um ano, se ela consegue fazer 5 vezes. Entendeu? Deveria existir, né? Não existe porque, infelizmente, a ciência está inserindo um contexto social e temporal. Então, infelizmente, a ciência ela reproduz os comportamentos sociais. Então, não é feito pesquisas com isso, porque, quer dizer, já existe no mundo. Só que por apresentar os mesmos problemas que os femininos, foi descartado. Mas por quê? Mas como assim? Olha o Noel. Tipo, na sociedade, de certa forma, os homens não têm mais privilégio. Tipo, se vai ter irmão, também vai mandar para fazer muito mais coisa de casa do que ele. Isso é um privilégio? Então, o homem também vai ter esse privilégio. E isso vai ser privilégio também nessa questão, porque o homem vai ter um conhecimento até menor do que o seu corpo, porque a mulher vai ter que ter mais conhecimento do que você vai ter conhecimento. Porque a ciência vai esse comportamento social da pesquisa. Entenderam isso? É uma questão social muito forte. Discutida no mundo todo. Inclusive aqui, falando sobre DIU, o que é que significa DIU? Dispositivo intrauterino. Não. Tem adesivo. O DIU. Ó, se eu tiver aqui
Aqui eu tenho um útero, certo? Se aqui eu tiver um útero, como é que vai funcionar o DIU? O DIU ele é em formato de T, certo? T. Ele fica assim, ó. E aí ele vai impedir com que o esperma passe por aqui. Mas tem que medir, né, pai? Porque esse for menor ou maior. Tanto o DIU quanto o diafragma só podem ser usados por recomendação do ginecologista, porque ele vai medir, de fato, a circunferência do canal vaginal feminino para poder dizer qual ela deve comprar, certo? E aí ele bota lá e pode durar até 5 anos. Existe uma discussão muito grande sobre se o DIU faz ou não faz mal à mulher. E outra discussão também que existe no SUS, tem um movimento fortíssimo de... Porque assim, se uma mulher hoje quiser aplicar o DIU, ela tem que ter assinatura por escrito de algum parceiro. Certo? Por quê? Mas por que você... Eu trouxe pra ele. Explica você. Pode fazer Mas mulher... E se eles terminarem? Não, tipo assim, tipo, ele se quisesse montar, ele teria que ir lá no hospital, escrever, Vanessa pode aplicar o DIU, eu, Atos, a autorista para aplicar o DIU. Ah, que machista preço. Não trouxe a filha. O quê? Não, isso aqui é um T. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui uma imagem do DIU para vocês verem. Agora vai dar atualização de novo. É o quê, miséria? Existe um movimento muito grande dentro do SUS e de outras instituições de saúde para se barrar isso. Isso é uma lei, para vocês terem noção, essa lei que obriga os hospitais a terem autorização de homem é a lei da década de 20, que existe até hoje. Minha irmã, quando ela quis botar o DIU, o namorado dela teve que ir lá. Como é? Porque ele é flexível. Então você bota e ele se curva. Aí quando ele chegar no útero, porque ele não pede com que você passa por aqui. Viu como é? Viu? Existem várias implicações atualmente sobre o DIU, certo? A primeira é essa, que é uma questão muito polêmica, de a mulher ter que ter autorização de um homem, certo? A segunda polêmica é, interfere ou não no corpo da mulher? E aí, o que é que vocês acham? Na moral, amor. Bruna, você conhece alguém que usa DIU? Não, como é que a pessoa vai saber se a pessoa... Ai, olha que E aí ela não consegue botar. Rapaz, não é de machista. Eu não queria falar nada não, né? Ainda bem que vocês chegaram a essa conclusão, para depois da sessão do doutrinador, eu comecei a ter nenhum pensamento desse tipo. Mas é uma machinha. Aí vocês teriam a conclusão que vocês quiserem. Agora deu que ter um homem pra botar Certo? E o DIU pode ser de dois tipos. De cobre, Essa corda aqui. a corda serve para retirar. É, mas se a pessoa botar de cobre, é o homem de ferro.
Veio um amplificador. Aí, como se fosse um aí vai ter que ter ele certo? Olivia tem que ser. Professor, tem que pedir, viu? Eu não cheguei não, tá? Esse pede. Impede. Impede. Certo? A aula de hoje era sobre isso. Obrigado, até a próxima.